Salve, salve, fiel torcida, tudo bem com vocês? Aqui é Marcinha, de volta pelo canal TV Timão, informações, bastidores, o dia a dia do Corinthians e muito mais. Sejam todos bem-vindos. Deixe aqui o seu like no canal, inscreva-se gratuitamente, compartilhe os vídeos, ative o sininho de notificações e vem conosco, vem saber. Olha só, pessoal, essa informação é do Samir Carvalho do Café com Setorista. Ele afirma que tem mais uma empresa interessada aí, que não é inclusive do ramo de apostas, interessada em adquirir, a propriedade imaterial, ou seja, o name rights, para estampar sua marca no estádio do Corinthians, Neoquímica Arena. Segundo o Samir, essa empresa que ele afirma, que não é a única interessada, mas é uma empresa que vem forte aí para ser uma concorrente de peso para colocar sua marca no estádio do Corinthians, não é do ramo de apostas, ele não liberou o nome, muito menos o segmento comercial desta empresa, mas afirma que o Corinthians pediu 700 milhões de reais para negociar o name rights por 10 anos de contrato. Samir falou que é 70 milhões por ano. Entretanto, a gente fez uma conta rápida aqui. Se for verdade, que tem essa empresa que realmente esteja aí no páreo para fechar o name rights da Neoquímica Arena, 700 milhões de reais em 10 anos, dá 58 milhões e 300 mil por ano. É uma quantia considerável, um montante. Se a gente colocar o montante, o valor bruto, 700 milhões, mas poxa, cara, 10 anos de contrato, uma década, é uma vida. Assim, não é desfazendo, É um montante, é uma quantia exorbitante, para nós meros mortais. Mas é que o dinheiro, ele vai perdendo valor aquisitivo. Vocês viram aí recentemente os contratos do Corinthians, todos economicamente defasados. Então, assim, pelas condições financeiras do Corinthians, ok, vai elevar a quantia que o Corinthians recebe anualmente. A gente já falou em outras ocasiões aí, que mais o Corinthians negociou o name rights da Neoquímica Arena, por uma década também, 15 milhões de reais fixos, mais a correção e tal, dá uns 21 milhões. É um valor muito pequeno, 58, 60 milhões, melhora pra caramba. Mas o duro, cara, é esse lapso temporal de 10 anos. Porque deixa, o dinheiro acaba perdendo poder aquisitivo e fica um valor defasado. Dá aquela falsa impressão de que é uma fortuna gigantesca e realmente é. Mas dilui essa fortuna em 10 anos com a perda monetária. É complicado, Enfim, são especulações no mercado, a informação é do Samir Carvalho. Esperamos, que se for realmente para negociar, que seja um negócio que traga benesses para o Corinthians. A gente precisa e precisa muito. Vamos lá, tem mais informações. E o José Martínez, o que aconteceu com o jogador que sumiu? A gente leva os detalhes para vocês. Pessoal, segundo informações aí do próprio Corinthians, o jogador teve problemas familiares, As informações aí dos bastidores do Corinthians, as pessoas ligadas ao clube falaram que não iriam, publicizar, que é um assunto a ser resolvido de forma interna. Fato é que Martínez, há um bom tempo, não aparece no CT Dr. Joaquim Grava e o sumiço gerou preocupação e irritação também. Contudo, foi apurado que José Martínez deve chegar ao Brasil nesta quarta-feira. Portanto, está cortado aí do jogo contra o Santos. Bom, informação de representantes, pessoas próximas do jogador, que ele viveu uma saga aí, quando voou dos Estados Unidos para a Colômbia durante a data FIFA. Ele teria desembarcado em solo colombiano e partiu de carro para Maracaibo, na Venezuela, cidade onde nasceu, com o intuito de buscar sua família. Ainda informações de representantes aí do jogador dão conta de que o volante ficou preso na fronteira e que as tensões entre colombianos e venezuelanos levaram a fronteira a ser fechada, fazendo com que o jogador perdesse um dia na Colômbia. Martínez também, em tese, teria passado um outro problema quando voltava de Maracaibo para a Colômbia, objetivando embarcar para o Brasil, isto porque o filho do jogador teria nascido nos Estados Unidos e assim não teria ainda a cidadania venezuelana. Por isso, deveria retirar um visto para embarcar para o Brasil. Sendo assim, o jogador não quis deixar a esposa e o filho para trás, uma vez que eles teriam que cruzar a fronteira sozinhos de carro. Martínez então teria decidido voltar à Venezuela junto com a família. Agora a esposa do jogador ficará no país enquanto tenta regularizar o passaporte do filho para que eles possam
vir para o Brasil. Oficialmente, no Corinthians, a informação oficial do Corinthians é que ele não participou dos treinos da quarta, quinta, sexta, sábado foi folga para todo o elenco, no domingo e nesta segunda-feira. Portanto, foi cortado aí do jogo diante do Santos. Tem que ser apurado certinho, né, antes da gente emitir qualquer juízo de valor. E a situação do Memphis? Ele foi entrevistado, falou que está 100%, está bem e está feliz. O Memphis é o maior artilheiro aí da seleção da Holanda, marcou mais 2 gols em jogos, né, da data FIFA pela sua seleção e após essas partidas ele concedeu entrevista. Ao ser perguntado se ele está bem, Memphis respondeu: Sim, não sei se você assistiu ao jogo hoje. Eu me sinto bem, estou em forma, então sim, estou muito feliz com isso. Você perde muita energia desnecessariamente, mas isso aqui me trouxe mais energia e agora, infelizmente, não posso curtir um pouco por aqui na Holanda com a minha família ou algo assim. Mas isso faz parte do meu trabalho como jogador de futebol, então é só seguir em frente e no próximo mês espero me apresentar de forma mais relaxada, destacou o Memphis. As apresentações boas, do jogador na Europa renderam aí procuras de alguns clubes, entre eles o Fenerbahçe da Turquia. O clube, conduzido pelo técnico Domenico Tedesco, que era um líder, mas essa contratação, se sair, no caso aí do Memphis, só deve rolar após a janela do final do ano. O passe do Memphis é tido na Europa como muito barato. O jogador vale cerca de 10 milhões de euros. Em termos de futebol, 62 milhões de reais. Se ele sair do Corinthians, fica com 50% desse valor e pode rescindir se o Memphis quiser, já em dezembro, já que está previsto em contrato isso, Se o Memphis rescindir de forma unilateral, ele ainda tem 50% do valor do contrato. A outra metade fica com o Corinthians. Na Europa, a informação é que, se ele continuar jogando bem pela seleção da Holanda, ninguém segura ele no Corinthians ao final desta temporada. Por outro lado, o Corinthians entende que essa alta, e principalmente na seleção da Holanda, pode trazer benefícios ao clube. Dentro do Corinthians há quem defenda a permanência dele e até uma renovação contratual. Bom, agora essa informação do André Hernan. Ele falou que o Corinthians entende que o Memphis tem total condição de jogar o que joga na seleção da Holanda. Sobre isso ele falou, abre aspas, se o Corinthians bate campeão da Copa do Brasil e vai para a Libertadores, não tem como deixar esse cara ir embora. Vai ter ciclo de Copa. Será que ele vai ficar sem clube? Ele é profissional ao extremo. Quando ele exige alto, os outros jogadores não o enxergam como um atleta cheio de marra. Eles o tratam como um cara que quer vencer junto. Memphis tem muito papo reto com os atletas, fala em português. Antes era o André Ramalho que falava inglês com ele, preparador físico antigo que fazia a tradução. A questão salarial incomoda agentes que querem renovar contrato de atletas, trazer jogadores, finalizou André Hernan. E ele seguiu. O Memphis está feliz em São Paulo, no Corinthians, e abre os olhos para a renovação, mas também não fecha os olhos para voltar ao futebol europeu. Vai depender muito do que o Corinthians vai colocar na mesa para o Memphis. Os valores que envolvem o contrato incomodam agentes e outros jogadores e clubes com quem o Corinthians tem dívidas em aberto. Todos querem e buscam a renovação, mas os números que envolvem mexem com outros representantes na hora de renovar com outros atletas ou contratar novos atletas. Se o Corinthians paga tudo isso, eu quero mais para o meu jogador. É olhar os dois lados da moeda. Isso respinga em outros negócios, afirmou André Hernan. Olha, eu já dei a minha opinião sobre o Memphis, Agora eu quero saber a sua. O que acha? Deve ou não renovar? Deixa aqui nos comentários. Falando em renovação, outro jogador que está à beira de ter o seu contrato encerrado com o Corinthians é o Maicon. Dentro do Corinthians, a informação que temos é que o Corinthians gostaria que ele permanecesse, mas esbarra no faz-me rir questão financeira. O Corinthians deve mais de 6 milhões de reais por conta do empréstimo que fez junto ao Shakhtar Donetsk da Ucrânia. Isso posto, o clube ucraniano dificilmente aceitará fazer um novo acordo com o Corinthians. Dorival Júnior quer muito a permanência do jogador e tem nele um dos seus jogadores de confiança e um dos principais jogadores do clube. Além disso, a própria direção do Shakhtar avalia bem o retorno dele e não descarta utilizá-lo mais uma vez, já que está vigente o contrato até junho de 2027. E ainda, bem já solta o verbo, detona administrações
e afirma preocupação extrema com o Corinthians. Pessoal, o Corinthians tem um jogo difícil aí, né, contra o Santos, também se prepara para as finais da Copa do Brasil e o apresentador corintiano Benjamin Bach, o Benja, ele adotou cautela para apontar um favorito principalmente na Copa do Brasil. Ele ainda esboçou muita preocupação com o futuro do Corinthians. Falando da Copa do Brasil, ele demonstrou receio em enfrentar o Cruzeiro, abre aspas. Apesar do Cruzeiro ter hoje um time melhor, o Corinthians em Copas do Brasil joga de forma diferente. Acredito que se passar pelo Cruzeiro, será o campeão. Falando sobre a atual gestão do Corinthians e gestões passadas, Benja disse, abre aspas, o que falta ao Corinthians é gestão profissional, dirigentes competentes. É preciso tratar a marca Corinthians como ela merece. É necessário começar a dar um basta nessa dívida que só cresce, mas para isso é necessário uma revolução dentro do Parque São Jorge, ou seja, uma limpeza, uma reformulação nos dirigentes e conselheiros. Mas como acho praticamente impossível disso acontecer, então o Corinthians administrativamente ainda terá muitos problemas pela frente, afirmou Benja. Quem dirige o Corinthians tem que começar a pensar no Corinthians, né? Infelizmente, que a gente viu ao longo de muitos e muitos anos de gestões foram interesses diversos. E o Corinthians já definiu seu titular. Pessoal, o Dorival Júnior definiu que o goleiro Felipe Longo será titular contra o Santos. O Dorival Júnior tinha outras opções no elenco, tais como Matheus Donelli, mais experiente, e o jovem Cauê. Entretanto, Felipe Longo foi escolhido. Aliás, a comissão técnica do Corinthians coloca muita confiança nesse goleiro, que é do Sub-20, e diz que ele tem muito potencial, tem personalidade, que acredita no trabalho e também que ele vá bem no clássico contra o Santos. Galera, nesse nosso encontro ficaremos por aqui. No próximo a gente leva mais informações. Deixe o like, inscreva-se no canal, compartilhe os vídeos, clique no botão hypar e ative o sininho, porque aqui é e sempre será Corinthians. Até o próximo encontro.